E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Sapiro, advogado de formação, esportista nas horas vagas e pai da Olivia, que é minha grande paixão. Sou sócio fundador da Sapiro Associados, uma consultoria focada em recrutamento jurídico e compliance, e sócio e cofundador da Reinvent Legal, uma escola de negócios voltada para o mercado jurídico, e este é o Retalks, um raio-x do mercado jurídico. Sejam muito bem-vindos. Este é um podcast leve e informal, onde falaremos com os principais personagens deste meio sobre carreira, tendências e curiosidades. Este é um podcast quinzenal, então já sabe, temos um encontro marcado segunda sim, segunda não. Eu confesso que eu saí dessa gravação querendo mais. A Leonor, que é uma das maiores referências de antitrust no Brasil, poderia ter feito uma conversa mais técnica, e ainda assim seria legal. Mas ela preferiu mostrar a sua preocupação com o futuro do mercado jurídico, com os jovens advogados e especialmente advogadas, e claro, a importância da formação acadêmica. Eu não vou nem falar dos conselhos valiosos, histórias divertidas e inúmeros insights. Aproveite. Leonor é formada em Direito e tem um mestrado pela UFMG. Tem ainda um doutorado pela USP, mas calma que tem mais. Um mestrado e um doutorado pela Universidade de Paris. É professora na FGV e sócia fundadora do Grimber Cordovil Advogados. Mas melhor que ouvir de mim, vamos ouvir dela. Leonor, muito obrigado por ter aceitado aqui o convite do Retalks. É um prazer enorme receber você aqui. Eu acompanho tua trajetória, tua carreira há muitos anos e fiquei muito feliz com o teu aceite. Eu que agradeço, eu acho que é uma oportunidade muito bacana, eu também acompanho o Retalks, acho que já ouvi vários, acho que é super bacana e você tem uma capacidade muito legal aí, sem modéstias, mas uma capacidade muito legal de trazer pessoas sensacionais com ideias legais, com coisas divertidas que a gente consegue de uma forma muito prazerosa ouvir e agora fazendo parte. Então, muito legal, muito obrigada, eu que agradeço. Imagina, a gente fica muito feliz e esse é o segredo, é trazer bons convidados, porque aí é o resultado positivo, né, é o sucesso. E você é uma dessas convidadas, muito obrigado. Bom, vamos começar então com a nossa pergunta clássica que eu gosto de fazer, né? Você tem uma carreira que é super sólida, passagens por escritórios, fundou o teu próprio escritório há pouco mais de 11 anos, o Grimber Cordovil Advogados, a gente vai falar um pouquinho dessa estrutura. É uma carreira sólida, né? De alguma maneira você planejou essa carreira e, caso contrário, quais eram os seus objetivos? Olha, Renato, tá aí uma coisa que é engraçado, né? Porque advogado geralmente é muito meticuloso e tudo muito arrumado, né? Tudo muito organizado. Eu sou uma pessoa muito organizada e eu sou realmente, eu gosto de ter o plano A, o plano B, o plano C. E todos os meus planos eram diferentes de ter um escritório, tá? Curiosamente, acho que o escritório é nada planejado, né? Então, deixa eu te contar um pouquinho, acho que da minha carreira, enfim, de misturar aqui um pouco os temas, mas por que a gente chegou na ideia de ter um escritório, né? Eu acho que, passando aí por outros escritórios e desde que eu advogo, né, na verdade, desde 2000 Vou falar um pouco desde que eu voltei para o Brasil em 2005, eu já tive a oportunidade de passar por vários escritórios, por 2 escritórios, na verdade, e com colegas diferentes, com áreas, com escritórios que eram full service, que ofereciam outras áreas, e sempre pensando em estar dentro de uma estrutura maior, né? Porque a nossa área, a área de concorrência, é uma área que tem algumas deficiências que eu acho que é uma área um pouquinho mais complicada, porque ao contrário de, não sei, de repente um tributário, um civil, que a demanda, ela flui naturalmente, a nossa área, ela depende muito de movimentos das autoridades, né, do CAD especialmente. E depende muito também, óbvio, que da sua colocação, de você participar de fóruns internacionais, de conversas e ter colegas que te mandam e te referem trabalhos, colegas no Brasil que te referem trabalhos, mas mais do que isso, você depende um pouco do volume de movimentação do CAD, por exemplo, no Brasil. Dito isso, eu sempre tive um receio muito grande de estar sozinha em uma estrutura, né? Porque quando você está no escritório full service, é um escritório ou um escritório maior, você tem colegas que podem te mandar, você pode desenvolver coisas diferentes, você tem colegas que vão te trazer clientes diferentes, né? E você tem ali um certo conforto de uma estrutura grande. Então, nada disso estava nos planos, tá? E o plano de ter um escritório veio muito, primeiro, a gente tinha passado por 2 experiências que tinham sido muito boas, mas que a gente realmente tinha chegado à conclusão que a gente era um bicho estranho, tá, do direito. E o que é o bicho estranho do direito? A gente está falando aí de 2010, né, quer dizer, o CAD não era uma matéria muito divulgada como ela já era, estava começando a ficar mais pop, como eu brinco, mas ainda não era tão pop, né, ainda não estava nos jornais, ainda não era uma coisa que as pessoas sabiam muito bem o que a gente fazia. E aí nos escritórios
a gente chegava e falava, bom, eu preciso ter uma área confidencial, eu preciso ter um sistema muito bem estruturado de confidencialidade, de segurança da informação. Eu preciso que, por exemplo, o meu cliente ele tenha um horário diferente. Por exemplo, eu faço calls na madrugada, às vezes com clientes de fora. Eu preciso ter, por exemplo, como a maioria, sei lá, uma boa parte dos clientes é estrangeiro, você precisa ter um sistema de faturamento muito bom e inglês. Você precisa ter pessoas do administrativo que vão falar, que vão se comunicar. E aí a gente começou a perceber, de fato, que para os escritórios grandes, talvez, dependendo do escritório, essa demanda, às vezes, era uma demanda estranha, e a gente até parecia um pouco, digamos, um pouco mais metido, tá? Assim, um pouco, tá exigindo demais, eu acho que tá querendo demais essa área, tá? E aí, de tanto a gente brigar por causa de algumas necessidades que a gente tinha muito específicas da nossa área, né, e participar de operações complexas, e viajar também, que é um problema, porque aí pré-pandemia, né, a nossa vida de advogado concorrencial, ela se mistura muito ao de comissário de bordo, né, então, assim, isso é pré-pandemia, porque a gente tem vou usar o passado, aqui o pretérito com muita graça, mas a gente tinha o hábito de realmente ir para Brasília, às vezes 2 vezes por semana, 3 vezes isso já aconteceu comigo, tá, então, para os nossos colegas que ficavam aqui, né, de outras áreas, falavam, mas essa pessoa só fica no avião, né, quer dizer, o glamour, né, quer dizer, essa pessoa tá aí só viajando, só passeando, nunca tá aqui no escritório. E aí, dessa coisa diferente, a gente falou, bom, não vai dar para estar dentro de uma estrutura, né? Então, de repente, ao invés da gente ficar batendo a cabeça, vamos, então, de repente, formar a nossa estrutura, tá? E quando eu digo formar, você tá vendo que eu só uso o plural aqui, porque na época eu já trabalhava com o Mauro, né, que é o Grimber do escritório. O Mauro, ele também tinha muito receio, tá, de ter um escritório, isso também não tinha passado pela cabeça dele. E um belo dia eu falei, Mauro, assim, não vai dar mais para entrar em nenhuma estrutura, a gente já tá vendo que a gente é esse bicho estranho, vamos criar coragem, né? E ele até brinca que eu falei uma expressão muito mineira para ele, que eu falei, tem tanto jacu que consegue, por que a gente não vai conseguir, né? E ele cita isso até hoje, assim, nos 10 anos de escritório, ele falava, tem tanta gente que é bobo que consegue, por que a gente não vai conseguir? E foi assim que a gente resolveu literalmente criar o nosso CNPJ, mas não foi uma coisa nem pouco planejada e muito diferente do que a gente planejava. Poxa, muito bacana, você que teve já um pouco da carreira, né? Já trouxe alguns insights muito importantes. E é o que eu sempre falo, assim, é muito difícil você planejar uma carreira. É difícil escolher uma carreira, quanto mais planejar uma carreira, né? São raríssimos os casos que você pega um advogado, uma advogada que lá desde criança queria ser advogado e queria trabalhar em determinada estrutura. É muito raro de acontecer. Então, let it go, né? Deixa as coisas irem acontecendo. A gente tem uma única pessoa, inclusive a sua conterrânea, Ana Luísa, que é do Banco Inter, que planejou a carreira dela. De resto, a grande maioria não planejou em pequenos pedaços, né? Que são aquelas de um prazo um pouquinho menor, né? Você vai planejando de pouquinho em pouquinho. Mas muito legal. Agora, antes da gente entrar, e a gente vai entrar com mais profundidade na tua carreira, me chama bastante atenção a sua formação acadêmica, uma formação bastante sólida e muito forte, né? Você tem mestrado e doutorado no Brasil, tem um mestrado e um PhD na Universidade de Paris. Na sua visão, é importante essa formação mais forte para um profissional do direito, em especial para o profissional que atua na área concorrencial? E você que estudou aqui, estudou fora, só para fechar, você percebe uma diferença na formação acadêmica no Brasil e fora do Brasil? Vamos lá. Bom, em relação, acho que a primeira parte, né, da questão do quanto é importante ter essa experiência acadêmica, eu acho que a minha experiência, e aí, de novo, ela é bem curiosa em termos de experiência acadêmica. Eu me formei numa faculdade federal, e a faculdade federal, ela tem um pouco faculdades públicas, em geral, dão muito acesso à pesquisa e influenciam muito isso na nossa vida, né? Então, eu tinha feito trabalho de pesquisa durante a faculdade, tinha gostado do negócio, tinha achado legal ficar em biblioteca, esse povo esquisito que fica lá dentro da biblioteca, então eu tinha me identificado ali um pouco. E quando eu saí da faculdade, eu tinha me aproximado muito de uma professora, que é a professora Isabel Vaz, que é, enfim, para mim, a minha grande mentora de vida. E a professora Isabel, o mestrado em Minas é muito forte, o mestrado na Federal de Minas de Direito Econômico é muito forte, e a gente surgiu a oportunidade, porque a gente tinha um grupinho de pesquisa, surgiu a oportunidade da gente tentar o concurso para fazer. E eu não tinha, sinceramente, eu não tinha pensado em fazer o concurso naquele ano, né, tinha pensado talvez esperar um pouquinho, mas surgiu uma oportunidade, falei, bom, por que não, né? Eu lembro que tinha sido um ano, a faculdade federal, ela tem um problema sério que são muitas greves, né? Eu tinha tido no meu curso de Direito, ele foi bem esquisito,
esquisito, porque foram 2 períodos de greve muito grandes. E a gente estava com o calendário todo atrasado, eu fiz tudo junto ao mesmo tempo, combinado, confuso, e aí também tem muito a ver com o que eu vou falar depois sobre vida acadêmica no Brasil e fora, tá? E aí surgiu a oportunidade de fazer o mestrado. Então, eu fiz o mestrado, acabei passando no concurso, fiz o mestrado. E no meio, depois que eu concluí, no meio do mestrado surgiu uma oportunidade de viajar. Tá? E assim, eu tinha vontade, mas ao mesmo tempo eu não tinha dinheiro, né? Então, aí te contando um pouquinho da trajetória, porque isso tem muito a ver com por que eu acho que é super importante. Surgiu a oportunidade, mas eu não tinha dinheiro, então eu falei, bom, eu vou precisar ir para um país, não vai poder ser em pounds, não vai poder ser em dólar, eu vou ter que pensar em algum país que tem uma universidade gratuita, que era o caso da minha, né? E aí fui procurar e falei, bom, vai ter que ser Alemanha, nenhuma possibilidade de aprender alemão da forma como eu preciso, vamos pensar Espanha, mas eu falei, peronomútil, meu português não vai ser muito reconhecido na volta. Vamos tentar a França, né? E era um país de ascensão muito grande, que eu já tinha lido muitos textos e tudo mais. Falei, vamos embora para a França. E cheguei na França, Renato, sem saber falar, assim, falando o básico, tá? Acabei fazendo o mestrado, deu certo. Em francês ou em inglês? Em francês, todo em francês. Uau! Tá? Acabei, mas foi assim, duras penas, acabei me formando, e quando eu me formei, quando eu concluí o mestrado, a minha orientadora falou, Leonor, por que você não faz o doutorado? Tá? E na França, você não tem um concurso para o doutorado. Quando você faz, o professor te convida, você se inscreve em tese, que eles chamam, e os créditos do doutorado são o mestrado. Então eu falei, bom, por quapá, né? Já estou aqui, vamos lá. Então, de novo, aí falei, bom, vamos lá, vamos juntar, e acabei ficando e escrevendo, e enfim, pesquisando, mas o dinheiro acabou. Né? E aí, aliás, o dinheiro que, curiosamente, eu fiquei o tempo todo sem bolsa e tendo que trabalhar. Então, de novo, rodando todos os pratinhos e trabalhando de trabalho de estudante, né, do que aparecia. Acabando no meio do doutorado, surgiu a oportunidade tive, aliás, que voltar para o Brasil, e eu também já estava querendo, porque sendo uma pessoa forasteira, né, assim, em São Paulo, eu queria ir para São Paulo, queria ter essa experiência em São Paulo, e falei, bom, eu sou muito ansiosa, falei, eu quero sair, quero ver como é que vai ser, e eu tenho que ir embora, já não aguento mais esperar para saber se eu vou dar certo em São Paulo, se esse negócio não vai dar certo, vamos lá. Acabei vindo embora para o Brasil, e chegando aqui para escrever, porque lá tem essa possibilidade, você faz o doutorado, um pedaço lá, um pedaço aqui, e vim para escrever no Brasil um pedaço. E aí chegou no Brasil, eu falei, bom, mas e cadê a biblioteca? Vamos então me inscrever na USP, para ver se a gente consegue alguma coisa. E acabei passando no concurso da São Francisco, do doutorado, e fiz a primeira tese, que eles chamam de cotutela. Tá? Que é uma coisa bem interessante, que eu consegui uma coisa muito legal no campus, lá na reitoria da USP, que é fazer um convênio entre a Universidade de Paris e a Universidade e a USP. E esse convênio me possibilitou defender os 2 doutorados nos 2 idiomas e fazer as 2 teses ao mesmo tempo. Tá? Então, na verdade, eu fiz uma tese em cada idioma, apresentei, e o júri, que é a banca, foi no Brasil por uma exigência da USP, e foi no Brasil, mas com professores franceses. Então, tinham 3 professores franceses, 3 professores brasileiros e bagunça geral. Tudo deu certo, né? Mas aí, só para entender, contada toda essa história, né? Por que eu brinco hoje, e quem trabalha comigo sabe, que eu sou, assim, até curioso, a gente contratou uma colega, chamou, né, uma colega para trabalhar conosco no escritório aí há 6 meses, e na primeira semana, isso no meio da pandemia, assim, eu falei, bom, eu tenho que conhecer as pessoas, porque na pandemia ninguém se conhece, e chamei ela pra almoçar, doida da pandemia. Aí chegamos no restaurante, brincando com ela, e eu falei assim, e aí, o que você tem planos e tal? Ela contando, não, tô muito feliz em entrar no escritório. Eu falei, mas e seu mestrado? Aí ela olhou pra minha cara assim, mas como assim, né? Tipo, ela tá falando do escritório, o que ela tá perguntando do meu mestrado? Eu falei, não, você tem planos de um mestrado, um doutorado e tal? Ela falou, não, eu quero muito e tal, mas geralmente os escritórios, eu não te falei, porque geralmente os escritórios não gostam muito e tal. Eu falei, olha, mas só pra te avisar, com a gente é o contrário, tá? Na verdade, a gente não só gosta, como a gente vai te empurrar para ele, tá? Por quê? Porque eu acho que isso é extremamente complementar, né? Eu vejo pela minha carreira, eu acho que o mestrado e um doutorado, o doutorado talvez até não, porque eu acho que o doutorado, de fato, você precisa ter uma veia muito mais acadêmica. Mas o mestrado, eu brinco que nem que seja para você aprender a escrever, tá? Ou você raciocinar, ou você colocar o seu pensamento, né? E hoje é engraçado isso, Renato, mas eu vejo perfeitamente nas petições, por exemplo, quando eu vou revisar, a diferença de um colega de escritório que fez um mestrado, tá? Porque o raciocínio dele é diferente. Isso, um mestrado acadêmico no mundo do direito, ou um mestrado profissional, mas dele ter tido a oportunidade de sentar, escrever uma dissertação, pesquisar, nem que seja um pouquinho, mas ele ter essa força, né? Isso é muito sensível no trabalho dele final, que ele vai entregar no escritório.
né? Então, eu acho extremamente importante saber conciliar as duas coisas. Então, por exemplo, quem trabalha comigo sabe que brinca assim, isso eu estou fazendo para o mestrado, eu nem falo, sabe? Eu falo assim, vai fazer seu mestrado. Então, assim, a gente realmente impulsiona, o Mauro também tem muito essa cabeça, né? E é uma coisa realmente que faz muita diferença e é o que eu brinco. Você pode ser demitido do seu escritório, você pode ser demitido da sua empresa, né? Você pode ter diversas, enfim, tomar diversas decisões erradas na sua carreira, mas o seu conhecimento e o seu papel na parede, o seu título, ninguém te tira, É tá? verdade. Então é o que eu falo com todo mundo, né? Então eu acho que é extremamente importante as pessoas você influenciar isso, você querer isso das pessoas. E agora dizendo um pouquinho da diferença daqui para fora, né? Do Brasil para lá fora, como é que as coisas funcionam. A gente tem muito complexo de vira-lata, né? E a gente acha que no Brasil é tudo ruim, que não funciona. E, de fato, em termos de educação, né? Quando eu não estudei, obviamente, eu acho que talvez esse raciocínio possa ser um pouco diferente em termos de Inglaterra, em termos de Estados Unidos, tá? Mas estudando na França, né, o que eu posso dizer é que, de fato, as universidades são levadas mais a sério lá, tá? Então, por exemplo, você tem incentivo à pesquisa, você tem bolsa, você tem dinheiro, as pessoas geralmente se dedicam. Então, por exemplo, eu lembro que quando eu cheguei no mestrado, eu já tinha feito o mestrado no Brasil e já tinha dado aula. E aí eu lembro que os meus colegas lá na França olhavam para minha cara, falavam assim, mas você é professora? Você já deu aula? E aí eu falava, já. Mas como assim você já deu aula, né? Isso eu tinha 23 anos. Mas você já deu aula? Como assim? De quê, né? E as pessoas não acreditam muito, sabe? Porque as pessoas são muito focadas e muito na veia, de fato, ali, na dedicação do estudo. O brasileiro tem o problemão de fazer tudo junto. Né? Então, assim, a gente estuda, a gente faz estágio, a gente cuida do problema da família, a gente se vira durante os 5 anos de faculdade, né? Chega no quarto, quinto ano de faculdade, ninguém quer mais ir na faculdade, as coisas são mais jogadas, né? Assim, em termos de dedicação, é uma diferença muito grande daquele francesinho que está lá sentado estudando, só estuda. Mas, por outro lado, o brasileiro tem uma coisa que foi muito visível na minha vida acadêmica lá fora, que é o se virar nos 30, né? O jeitinho, tá? Ou a capacidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, tá? E de atingir objetivos com muito menos esforço. Tá? Então, por exemplo, eu lembro direitinho de ficar, por exemplo, às vezes até discutindo trabalhos de grupo no meu mestrado lá fora, e sentava, às vezes, num café, francês faz trabalho de grupo em café. Aí sentava no café com eles e ficava ouvindo. E era uma complicação para fazer aquele trabalho, e eles iam e devagavam, e não sei o que e tal. E o brasileiro não, né? Fazer trabalho de grupo Mais significa eu prático, faço né? o A, você faz o B, faz o C, no final alguém compila e tá tudo ótimo. E é capaz do que fez o A chegar na frente da turma e apresentar o C na maior cara de pau, né? E o francês não. Então, assim, tinha a metodologia para fazer o trabalho, a metodologia para escrever o trabalho, a metodologia de apresentação do trabalho. Então, são jeitos diferentes. E pra gente que é brasileiro, que tem esse jogo de cintura diferente, né? Eu acho que a gente tem que aprender a ser menos vira-lata, né? Nesse ponto e saber, eu tenho o meu valor, né? E essa experiência lá fora, pelo menos para mim, ela foi muito rica em aprender a falar, eu sou brasileira e tenho muito orgulho disso, porque a gente consegue muita coisa que gringo não consegue, entendeu? Isso, até hoje, isso é muito significativo na minha vida. Como eu trabalho muito com estrangeiro no escritório, às vezes eles mandam umas coisas e os meus colegas de escritório ficam, nossa, mas ele mandou e disse que tá tudo errado. Eu falo, você já percebeu que ele pode estar errado também? Então, é esse jeito que eu acho que as pessoas têm que um pouco romper essa barreira. Poxa, gostei muito do que você trouxe. Começando ali do mestrado. Olha, eu confesso que eu não tinha essa percepção. Eu sei o quão é importante o mestrado, mas todo mundo me pergunta, Renato, o que eu faço? Eu sempre fui pro lado do MBA, porque eu acho que é uma coisa que abre a cabeça. Mas você sabe que tem determinadas áreas que eu acho que o mestrado ele é muito relevante, né? E é uma pena que a maioria dos escritórios, essa preocupação que a associada que ingressou no escritório trouxe, ela é muito plausível, porque 90% dos escritórios, se não mais, vai dar preferência para a entrega, né? Para o dia a dia no trabalho. Mas se esquece que o mestrado ele traz uma contribuição muito grande para o trabalho, né? Claro, toma tempo, tem que fazer ali os créditos, mas é temporário, né? É um pedacinho assim.
E se essa pessoa continuar no escritório, obviamente que a ideia, ela pode trazer muitas coisas benéficas para o escritório em razão do aprendizado que ela teve no mestrado, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu gostei muito do que você trouxe. E o segundo é verdade, a gente é vira-lata mesmo, né? A gente gosta de se criticar. E eu critico muito o Brasil, eu coloco aqui como pivô de uma das pessoas que certamente faz isso. Mas ao mesmo tempo, de fato, a gente consegue fazer as coisas, né? O famoso Faustão falava, se vira nos 30. E é isso mesmo, né? A gente faz coisas impensáveis, inimagináveis, e as coisas acontecem. Claro que não é o ideal que a gente fizesse de uma maneira, né, com uma certa metodologia, que a gente pudesse dedicar mais, né, para as coisas que a gente faz. Mas a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, adorei tudo isso que você trouxe. Obrigado por dividir com a gente. E agora, entrando um pouquinho na tua carreira, você já antecipou algumas coisas, mas eu quero saber, assim, como surgiu a área concorrencial na sua vida? Hoje você é uma das maiores referências do Brasil, mas como é que surgiu na sua vida? Poxa, obrigada pela maior referência, ganhei a minha semana, mas eu acho que eu sou muito feliz. Só trago verdades. Eu brinco que eu sou muito feliz porque eu trabalho na área que eu amo, né? Eu falo que gostar daquilo que você faz e ter muito prazer e achar muito legal para poucos, porque eu sei que as pessoas demoram para se encontrar, né? Eu tive um pouco esse insight por conta desses meus colegas ainda na faculdade, e aí eu tinha 2 colegas em especial que gostavam de direito da concorrência, descobriram antes de mim, né, e me trouxeram um pouco para essas discussões de direito da concorrência. No meu mestrado lá fora, eu obviamente já fui mirando nessas áreas, e até a professora Isabel, que foi uma pessoa que eu comentei, ela já tinha sido conselheira do CAD, né, foi a segunda mulher conselheira do CAD, e ela tinha um pouco essa ideia, gente, esse tal de CAD vai dar futuro, pode investir, vamos lá. Então, foi um pouco nasceu daí, né? Mas certamente a minha grande porta de entrada foi o próprio Mauro, que foi quando eu voltei para o Brasil, né, e eu acabei trabalhando no escritório antes do Mauro, que foi o escritório que me abriu as portas quando eu voltei, mas não era ainda em concorrencial. Quando eu tive a oportunidade, então, que o Mauro tinha uma vaga, me chamou, e aí foi de fato quando eu tive de fato grande contato com a área, né, então foi um pouco daí, então foi um pouco essa parte acadêmica. O meu mestrado lá atrás já tinha de direito da concorrência, o meu doutorado foi uma interseção do direito da concorrência, mas de fato a entrada, né, portas abertas ali foi certamente quando eu comecei a trabalhar com o Mauro, em termos de experiência, tá? Muito bacana. Você trouxe até um pouquinho, quando você comentou da tua carreira, sobre esse encontro com o Mauro, com a área concorrencial, a ideia, vamos ou não montar nosso escritório, né? Então, entrando nessa etapa, o escritório já está com 11 anos, solidificado, super bem, mas eu imagino que o começo não deva ter sido tão simples, né? Então, você falou, vamos, teve que dar um empurrãozinho. E aí me surgem aqui algumas perguntas, né? A primeira é o seguinte, a gente sabe que essa área concorrencial, isso é muito patente, muito bacana, existe uma sinergia, uma proximidade, até um coleguismo entre os profissionais, né? Dito isso, eu queria entender, primeiro, qual a dificuldade em prospectar clientes tomando isso por base? Segundo, você, pela primeira vez, trabalhou com o Mauro no concorrencial e montou teu escritório, né? Que é quase que montar uma empresa. Como é que você conseguiu tocar a parte técnica, gerir essa parte de prospecção, gerir as pessoas que você estava trazendo e gerir o escritório, né, que é um negócio? Bom, vou começar então pelo escritório, tá? Que eu acho que é um pouco. Vamos começar pelo difícil daqui. Eu acho que para o advogado hoje, né, sobretudo para quem está pensando em ter um escritório ou montar um escritório, acho que a primeira coisa que a pessoa tem que saber é que uma grande parte do tempo dela vai ser dedicado a uma administração, né? Não vai ser dedicado ao direito, né? E a gente escorrega demais, né? Então, assim, na nossa área, sobretudo, tem um problema grave que é a gente compete, né? Eu não vou citar nomes para não brigar aqui, mas teve um concorrente nosso que uma vez deu uma entrevista numa dessas revistas e disse assim, as boutiques estão em declínio. Isso virou meio que uma piadinha entre a nossa área, né? Porque a gente brinca que tem essa briga boutique versus full service e tal, mas qual que é o problema por trás disso? É que tem os escritórios que são menores a gente está falando escritório de 20 advogados, né? Ou seja, um grande escritório para uma área só, né? Mas que competem com estruturas muito grandes. Então, por exemplo, eu não posso hoje no escritório ter um plano de carreira chinfrim. Eu não posso ter uma remuneração aquém. Eu não posso ter benefícios que não sejam benefícios atrativos, né? Porque eu estou competindo com uma full service que tem uma pessoa que só faz RH.
né? É o que eu brinco, quer dizer, a Leonor lá, uma pessoa que está por conta disso, né? Então, eu tenho essa competição, né? Eu tenho até uma sócia nossa antiga do escritório, a Patrícia Avini, ela tinha uma frase muito interessante que ela falava assim: vocês são um escritório pequeno, mas com muito procedimento de escritório grande, né? Então, a gente acaba tendo ali essa dificuldade porque a gente compete, né? E como a gente gosta de concorrência, a gente quer competir direitinho, então a gente compete com escritórios muito bons em pessoas, né? Mas esse é um desafio gigantesco. E eu acho que a melhor forma de lidar com esse desafio, Renato, é você ser muito transparente, né? Então, por exemplo, essa semana eu fiz uma reunião de equipe lá no escritório e eu acho que transparência e proximidade, tá? E na reunião de equipe eu falei, pessoal, eu sou advogada, tá? Não esqueçam disso. Nós, sócios aqui, a gente é tudo advogado. Ou seja, ninguém aqui fez curso de administração, ninguém fez curso de RH, ninguém tem curso de psicologia. O que significa que a gente erra muito, tá? A gente só tá tentando, tá? Mas a gente está tentando administrar, a gente está tentando trazer para vocês, mas o que é muito importante é que vocês precisam fazer parte. O que é fazer parte? Não tá legal? Me avisa, né? Assim, vamos abrir um canal, né? E sobretudo hoje eu brinco que tem muito choque de gerações que eu tô começando a considerar muito velha. E tem muito choque dos 20 anos que estão vindo por aí, né? Que são os recém-formados. E essa galera quer falar, essa galera gosta de dar palpite, gosta de interagir. Você tem que entender esse jeitinho. Eles têm valores muito diferentes da minha geração, né? Então, eles não vão ficar para sempre nos escritórios igual a gente, né? Eles vão ficar 2 anos e vão embora. Então, são uma série de desafios que a gente tem, né? Mas que a gente tem que aprender a lidar com eles e a gente aprender a administrar. Isso é uma coisa que a gente leva muito tempo, levou muito tempo para aprender no escritório, né? Então, quer dizer, talvez assim, os exagerando, mas os 3 primeiros anos foram de curva de aprendizado, né? Em que a gente vai por observação. A gente tinha vindo de escritórios muito bons, que já tinham estruturas muito boas, a gente obviamente copiou muita coisa, né? Mas a gente vai aprendendo meio que no erro, no acerto, né? Então, eu acho que essa é o maior desafio hoje, é como tirar a carapuça advogado e botar a carapuça administrador e jogar conta, jogar pessoas, jogar a captação de clientes, né? Outro ponto que você perguntou é a questão do cliente, né? Assim, e a questão dos colegas, né? Essa é uma área super curiosa, Renato, porque eu posso te dizer que eu vou sem exagero te dar que 15% dos clientes, por exemplo, que eu já trouxe para o escritório em termos de clientes, foram referenciados por colegas, tá? É um número bem expressivo. E por que Sem isso? dúvida. Tá? Porque na nossa área a gente tem muito conflito, né? Então, por exemplo, se você trabalha com uma empresa no setor de energia, dificilmente você vai conseguir trabalhar com uma outra no mesmo mercado, porque ou elas vão brigar, ou elas vão ter estratégias diferentes, você não pode aconselhar uma coisa para outra também. Então, o nosso limiar de conflito, ele é muito sensível. Por causa disso, a gente acaba declinando muita coisa, né? E declinando muita coisa, a gente vai indicar sempre 3 ou colegas que vão poder pegar aquele caso, né? E aí entra outro problema, porque eu sempre brinco no escritório, o seu cliente não é só o cara da empresa, não é só o diretor jurídico, tá? O seu cliente é o seu concorrente, né? E se você não for bacana, e se você não for fair, e se você não for respeitoso, né? Porque eu acho que a gente tem que concorrer, né? Mas você tem que concorrer dentro de um espectro de respeito, né? Então, se você não for respeitoso com o seu colega, ele é seu cliente, ele vai te mandar caso, ele não vai, né? Ele não vai te referenciar. A gente tem muita indicação nessas publicações internacionais, muita indicação dos pares, né? Então, as pessoas se indicam, né? Então, assim, você tem essa dificuldade aí, que é muito, ao mesmo tempo que é uma dificuldade, eu acho muito interessante e até legal. Porque, por exemplo, a gente brinca, por exemplo, a gente viajava, época pré-pandemia, né, para muito congresso internacional. E nesses congressos, a gente encontra com todos os nossos concorrentes. E aí, vira e mexe, ao invés de, sei lá, fazer um bate-papo com um cliente potencial, você fala assim, ai, não aguento mais ficar fingindo que eu falo inglês. Vamos sentar num bar, né? Você fala com o seu concorrente, aí você senta os dois, bate um mega papo e é super legal, é super gostoso. E isso é muito interessante da nossa área. E até curioso, porque, por exemplo, quando tá ruim o relacionamento com a autoridade, né? Quando o CAD tá ruim, que a gente brinca, os colegas se aproximam, né? É uma coisa quase maquiavélica, né? Quando o rei tá ruim, a gente junta os súditos, né? Então, assim, a gente fica muito mais próximo, e às vezes debate, a gente tem coisas muito interessantes da nossa área, como o IBRAC, como o IA, né? Que a gente fundou, então, que são palcos de muito debate, muito interessantes, né? Então, você tem essa coisa muito esquisita da nossa área, mas que é muito interessante e de entender como é que ela funciona, né?
Bom, não sei se eu respondi, acho que falta um pouco a questão de clientela, né? Eu acho que é mais ou menos isso que você trouxe. Se você quiser complementar com mais alguma coisa, quer falar mais alguma coisa em relação ao cliente? Eu acho que é questão de cliente, tá? E aí, de novo, é questão de conflito, que eu acho que é uma coisa que pega, né? Então, vou te dar um exemplo agora. A gente teve uma investigação aberta no mercado de troca de informações sensíveis no mercado de RH. E eu tive uma síncope, porque quando o CAD abriu a investigação, eu tinha 4 clientes envolvidos. Porque o CAD, pela primeira vez, abriu, ou pela segunda vez, abriu uma investigação de mercados não competidores, entre não competidores. E quando eu olhei, falei, bom, tem 4. E agora, José, entendeu? O que eu vou fazer, né? E aí, assim, ficou aquele problemão, entre aspas, mas assim, obviamente, o que a gente fez? O cliente ligou, aí depois ligou o outro, eu falei assim, infelizmente, a gente já está trabalhando com o escritório, vou te indicar para um outro, para um colega. E falei, nossa, nunca mais aquele segundo cliente que me ligou vai me ligar de novo, porque ele vai achar que ele foi preterido, tamo fora, fiquei super triste e tal, não sei o quê. Passou o tempo, ele voltou. Então, eu acho que na nossa área, você tem uma característica que é muito importante, que é se você não conhece o negócio do seu cliente, né? Não fala a língua dele, tá? Então, eu brinco assim, que eu acordo de manhã falando de equipamentos cirúrgicos de hospital, blá, 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 e durmo falando de obras da Petrobras, blá, blá, blá. São temas completamente diferentes, mas que você tem que conhecer muito bem o business dele. E a partir do momento que você conhece o cliente, você cativa o cliente, né? Porque você entende o que ele faz, e ele te liga e fala, Leonor, você lembra daquele negócio, aconteceu, não sei o quê? Você fala, lembro, claro, não sei o quê. Você acha que eu faço? Faz isso, faz aquilo. Então, quer dizer, 5 minutos você resolve o negócio, né? E isso não é uma coisa, acho que, trivial de todas as áreas, mas que é muito característica da nossa, tá? Definitivamente não é. Eu acho que não é só no mercado jurídico. No mercado de consultorias é assim, em outros mercados é assim, é aquela concorrência aí, sabe, falar mal do concorrente. Concorrente não é inimigo. As pessoas ainda não entenderam que é um único mercado. Se você critica o teu concorrente, você, de alguma maneira, está criticando o teu mercado. É ruim para você, né? Então, por isso que eu gosto muito quando você traz essa história do companheirismo, digamos assim, dentro do concorrencial, porque eu acho que é benéfico para todo mundo, né? É claro que às vezes vai dar um atrito ou outro, mas é isso, é natural, né? Concorrente não é inimigo. Mas acho que essa é a primeira coisa. E você trouxe 2 pontos aqui que me chamaram muito a atenção. A primeira é a administração de escritório de advocacia. Então, em relação a esse ponto, teve 2 decisões de 2 estados americanos permitindo sócios não advogados dentro do escritório de advocacia. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, o que você acha, e daqui a pouco eu trago a segunda pergunta. Legal. Funciona. Eu acho que é uma coisa necessária quando o escritório toma um certo tamanho, né? Porque eu acho que o não advogado, ele pode ter uma capacidade muito boa de entender coisas e pensar diferente. Tá? Então, assim, pensar um pouco que o advogado definitivamente nosso raciocínio não alcança, né? Então, como eu falei, a gente é muito formal, a gente é muito certinho, a gente é muito chatinho, né? O advogado tem essa postura ali de estar sempre engomadinho e falando com todo o cuidado do mundo, né? E eu acho que às vezes você tem uma pessoa que é diferente, que é um não advogado, ele pode ajudar muito, né? Mas eu acho que isso dá certo para uma estrutura grande, tá? Em que você tem ali vários bichos no mesmo zoológico, vários animais diferentes, várias áreas do direito diferentes. Para uma estrutura menor, né, eu acho que talvez não faça muito sentido, porque eu acho também que é importante, que eu acho que essa pessoa perde, né, essa capacidade de apreender, captar a necessidade do advogado, né? Então, eu acho que também o não sócio ali, o administrador ou essa pessoa que vai aparecer, que vai dar esse toque, ele tem que ter essa sensibilidade ali, ele tem que ser muito hábil para poder navegar em meandros que ele não conhece, né? Então, eu acho que tem a ganhar, eu acho que sobretudo em estruturas grandes, eu não sou contrária a isso não, acho que pode funcionar muito bem. Eu gosto, é um mercado muito tradicional, e eu gosto dessa história do depara, sabe? Você traz um cara de fora do mercado com uma cabeça completamente diferente, um CEO, e você coloca ali meio que um espelho, um advogado, né? Que não é administrador, que tem alguma experiência na administração, mas que conhece o mercado jurídico. Então, acho que esse pode ser um diferencial. Vou te dar um exemplo de um caso. Ontem eu estava conversando com um amigo e ele estava falando da figura do Scrum Master, né? Que tem vários cursos agora que surgiu essa nova profissão de intermediário e tal. E foi uma área que eu falei, poxa, na hora que ele estava me contando, eu falei, eu quero um desse lá para o escritório, né? Quer dizer, uma pessoa que sabe intermediar conflitos, que é um gestor de projetos, que gosta de administrar pessoas e motivador. Eu falei, gente, cadê essa pessoa no mundo jurídico? Estamos precisando dela, né? Mas só para fazer um parênteses, que definitivamente o advogado não tem nada disso, né? E seria muito complementar. Mas você sabe que tem surgido essas posições mais diferentes dentro do escritório de advocacia? Scrum Master eu ainda não ouvi.
esse PMO, que é um gestor de projetos, eu mesmo já fiz essas posições em alguns clientes. Você tem outros tipos de perfil, por exemplo, de profissionais que cuidam diretamente do cliente, da satisfação do cliente para mensurar isso, né? Então, eu acho que aos pouquinhos a gente vai abrindo, acho que é muito fechado ainda, a OAB prende um pouquinho aqui, mas acho que aos pouquinhos, por exemplo, como marketing jurídico, que agora eles estão, não vou entrar nessa polêmica ainda, vamos deixar para mais para frente. Mas já está começando. Dava um dia para de conversa. É verdade, mas já está soltando um pouco, e que bom, né? Agora, você trouxe um ponto que é muito relevante, que é outra geração, uma geração mais nova, que tem valores, não certo ou errado, valores completamente diferentes dos nossos. E talentos, né? Então, juntar essas duas coisas me faz fazer a seguinte pergunta para você. Reter talento é muito difícil. Reter talento na área concorrencial, que tem um número limitadíssimo de profissionais, deve ser ainda mais complexo. Pergunta do bilhão. Como reter talentos nessa área? Nossa, pergunta do trilhão, né? Trilhão, é verdade. É a coisa mais difícil, né, que a gente enfrenta. E curiosamente, né, a gente é roubado pelos concorrentes e a gente rouba dos concorrentes, né? Essa é a verdade. Você continua amigo dele, o que é pior, né? Então, as pessoas, elas andam e é um pouco o que eu já aprendi, que é essa questão de choque geracional, é de que essa geração nova, ela não vai fazer carreira no meu escritório, né? É um pouco assim, ela não vai fazer carreira comigo, né? Que é muito diferente de quem tá com 40 anos, que a pessoa ficava e entrava e definitivamente a pessoa não queria sair nunca mais de lá, queria se aposentar, fazer carreira, ficar com os clientes e pronto, né? É uma filosofia completamente diferente de vida, né? Então, eu acho que a primeira coisa para reter um talento é você entender que ele não vai ficar. Eu acho que é essa aceitação do let it go que eu brinco, assim, sabe? Essa aceitação de falar assim, é da carreira deles, do pensamento deles, que eles querem tirar o proveito daquilo, mas eles querem ter experiências, né? E eu acho que daí você não massifica e não fica com aquela ideia presa de que aquela pessoa vai estar ali com você para sempre, e você consegue entender que ela quer oportunidades de aprendizado, né? Que é uma outra questão do choque geracional, né? O estagiário, por exemplo, de hoje, ou o advogado de hoje, mais novo, se ele não estiver num lugar onde ele está, de fato, aprendendo, ele não vai ficar, né? Então, vou te dar um exemplo bobo lá do escritório. Essa semana a gente estava discutindo retenção e eu falei, gente, vocês não estão passando tradução demais para esses meninos, tá? Não sei o quê. Eu falei, gente, quem faz tradução é tradutor, né? O advogado, ele não precisa ficar fazendo tradução, por mais que a gente precise muito, né? Vamos tentar, então, passar trabalhos mais interessantes para quem está mais novo. E outra coisa, o pessoal de 20 anos, eles é uma geração que eles querem ter contato com o cliente, eles querem fazer um negócio legal, entendeu? Então, assim, não é que nem a minha, por exemplo, que eu com 20 anos, eu falava, não, contato com o cliente é só daqui a pouco, deixa eu fazer aquele limpar o chão onde passa o sócio primeiro, né? Quer dizer, você tinha toda aquela história, aquela deferência e tal. O advogado de agora não tem essa deferência, né? Que é até difícil pra gente aceitar. Você fala, nossa, mas ele tá falando comigo assim, né? Quem que ele acha que eu sou, né? Tipo, a tia dele, né? E é mais ou menos a tia dele mesmo, né? Mas brincando, então eu acho que a questão de retenção, ela é você primeiro entender a cabeça da pessoa, né? E acho que, em segundo lugar, uma coisa que eu acho muito bacana, por exemplo, que eu tenho feito, que eu acho que tem surtido efeito, são exatamente essas oportunidades acadêmicas, esse pensar junto da pessoa, né? De falar, conta comigo, se você quiser fazer um trabalho, uma leitura. Para o advogado, esse conhecimento é muito importante. Se você quiser fazer um mestrado, se você quiser, você está fazendo um TCC de final de curso? Como é que está o TCC? O que você está falando? Deixa eu te ajudar, né? Outra coisa que eu acho muito importante é você trazer para trabalhar com você, porque são tantos degraus ali na carreira que, de repente, o mais novo, quando ele está trabalhando com um sócio, com um cliente direto, ele acha aquilo super bacana, né? Então, você aprender e você trazer ele para junto de você é uma coisa que você pode fazer, né? Mas, Renata, é uma coisa muito difícil na prática, porque no dia a dia o cliente te engole, né? Então, assim, você tá ali você quer prestar um bom serviço, você bota o seu cliente na sua frente e acaba jogando a equipe para trás, o que é um erro terrível, e é um erro quase que sem volta. Então, às vezes, também perder talentos faz parte, mas eu acho que é você saber voltar atrás, parar e falar, por que eu tô perdendo aquele talento? Eu podia ter feito alguma coisa diferente para retê-lo aqui dentro do escritório, né? Então, eu acho que é um pouco essa conjugação, é você entender a sensibilidade, é você entender que você é diferente, né? Eu tenho uma sócia no escritório que vira e mexe, ela me cutuca e fala, Leonor, eles não pensam assim. Leonor, acorda, eles não pensam assim, eles pensam diferente, né? É você ter uma pessoa que né, a gente, como sócio no escritório, vira e mexe, a gente se cutuca para falar isso, eles não pensam assim, eles pensam diferente. Então, é um pouco, você ter
flexibilidade para entender essa nova geração, entender as pessoas e saber que elas são diferentes de você e que o mundo jurídico está mudando e que você vai ter que se adaptar e não eles. É isso que é mais duro, porque tem gente que não aceita. Eu converso com muitas pessoas, eu não quero mais contratar júnior, não vou contratar estagiário, não aguento mais essa geração. Eu falei, gente, não dá para amassar a geração e jogar ali no Rio Pinheiros. Agora que o Rio Pinheiros está ficando limpinho, vou falar do Rio Tietê. Embora a gente queira. Falei, você pode ter vontade, mas faz parte, e eles pensam diferente. Então, assim, você falou de retenção e não reter, né? Quer dizer, você sabe que tem um período. Então vamos aproveitar o máximo que a gente puder. Eu vou jogar aqui contra o recrutamento, né? Contra as consultorias de recrutamento, mas é uma verdade. Tem algumas formas de você aprender o profissional. Primeiro você trouxe, é você linkar ele a você, sendo quase que um mentor, estando próximo, dando feedbacks. Com isso, se torna muito difícil a saída do profissional, porque esse profissional está se desenvolvendo, está aprendendo, enxerga a gestão como algo importante. E aí, não é qualquer proposta financeira que vai tirar. E a história do mestrado, eu já tentei, confesso que tirar de algumas estruturas, são conhecidas até por sócios serem professores de boas faculdades, né, principalmente de USP, PUC e muitas vezes da GV, e aí a pessoa fala, olha, desculpa, ele é meu orientador, ele não tem nem como sair. Então você trava, né, e no bom sentido, né, e faz parte do jogo. Ó, contei aqui um segredinho importante, mas é isso, né, é saber primeiro que a pessoa não vai ficar para sempre, mas tentar aproveitar da melhor maneira possível e tentar trazer para debaixo das asas no bom sentido, né? Exatamente. E só para falar, por exemplo, eu acho que essa questão do profissional é você trazer ele para escrever, né? Você tirar ele da zona de conforto, né? E falar, vamos pensar uma coisa diferente da caixinha, me ajuda aqui, né? Ou na época que a gente existia e que a gente ia para a reunião do cliente, você leva para ele ver. E eu acho que uma coisa muito legal que a gente tem de estrutura no escritório, que eu acho que aí eu aprendi muito com o Mauro, o Mauro, quando eu tinha 25 anos, ou seja, quando eu comecei a trabalhar com ele simplesmente foi comigo para uma reunião em Brasília, chegou lá na reunião, ele olhou para minha cara e falou, e aí, Leonor, o que você acha? No meio da reunião com o CAD. E aí eu falei, como assim, né? Eu sabia todo o caso, ele falou, não vou falar não, porque a Leonor que sabe tudo. Entendeu? E é um pouco assim, a gente também não tem essa ideia, a gente acha que o júnior deve ser protegido ali debaixo das asas e que ele não tem capacidade de falar nada, né? E é um pouco assim, você vai e joga a pessoa, e eu acho que é legal porque ele se sente mais parte, ele se sente fazendo, ele se sente aparecendo, né? Então eu acho que você dá essa motivação para ele e fala assim, ó, amanhã na reunião quem vai falar é você, tá? Eu tô aqui para te ajudar, para te dar retaguarda, eu sei o tema, pode ficar tranquilo, mas você vai porque é seu cliente. Não, isso é muito bacana, dá as oportunidades, né? Brinco, jogar os leões no bom sentido. Deixa, a pessoa ela vai se virar, joga ali, solta. Tem o paraquedas, alguma hora vai abrir, fica tranquila, né? Exatamente. Uma curiosidade que eu tenho é o seguinte, você montou o teu escritório, que vai muito bem, já são 11 anos, né? 11 anos de sociedade com o Mauro, 11 anos de escritório, e assim é natural, na nossa profissão, mesmo a gente sendo muito feliz, claro que você tem picos, às vezes dá um desânimo. Eu queria saber o que você faz para se reinventar e se motivar. Bom, dá desânimo sim, tá? Tem vários momentos que você fala, né? Eu acho que é um pouco aquela velha que a gente repete muito no escritório, né? Todo mundo vê as pingas que eu bebo, mas ninguém vê os tombos que eu levo, né? Então, isso acontece o tempo inteiro. Tem hora que você tá desanimado, eu acho que, sobretudo, pra gente nessa área de concorrência, a hora que a gente desanima é quando a gente vê que o CAD não anda bem. Então, é a hora que a gente vê e tem aquela preguiça de falar, nossa, eles estão brigando, nossa, a autoridade está dando respostas erradas, ou nossa, as coisas não estão funcionando, a burocracia está atrapalhando. Isso já aconteceu várias vezes nesses últimos anos e é normal, são pessoas, é o governo, tem uma série de variáveis aí nesse jogo, né? Eu acho que uma das coisas que é legal, né, e eu acho que é de você se reinventar, nessas horas, você saber motivar, eu acho que a equipe, motivar o escritório, né, e é uma coisa que eu tento falar muito com o pessoal, e aí como boa mineira, é você não colocar todos os seus, as suas joinhas num prato só, né, você não colocar todos os seus ovinhos numa vasilhinha, tá? Que é um pouco, você ter, por exemplo, no escritório a gente trabalha com concorrência e com comércio, né, como áreas principais. Então, o comércio, por exemplo, não anda numa época muito boa, a gente está com pouco trabalho, todo mundo que trabalha em comércio, né, então concorrência está numa hora mais bombando, mas tem uma hora que concorrência anda para trás, aí comércio pode ser que ajude. Então, é uma coisa que eu também tento motivar a equipe, eu brinco com todo mundo, falando, pessoal, a partir do momento que você é um profissional liberal, ou seja, se você não trabalhar, você não ganha, né, quer dizer, você vai ter um fixo ali, mas você não vai crescer, não vai acontecer nada, tenta ser um pouco mais multiárea também, né? Então, eu acho que isso sempre me ajudou a enxergar que existiam outras coisas. Então, uma coisa tá ruim, você corre para outra.
né? Eu acho que isso a motiva. Ou se às vezes anda uma desanimada, ou às vezes o escritório não está correspondendo, as coisas estão ruins, você vai tentar se reinventar. Então, vamos fazer um livro? Tá? E aí eu acho que a parte acadêmica ajuda muito, né? Pessoal, vamos escrever, né? Cada um faz um artigo, vamos tentar publicar uma coisa legal, entendeu? Vamos fazer alguma coisa, só que você tem que ter essa percepção, porque às vezes você tá mal, né? Mas você tem que acordar de manhã com a melhor cara, né? Assim, agora na pandemia ninguém te vê, tá ótimo, mas antes era não, você tinha que chegar no escritório com um sorriso daqui até aqui e falar, e aí pessoal, tá tudo bem, tá tudo ótimo, lá do Brasília tá tudo horrível, mas a gente tá ótimo, entendeu? Vamos embora, bola pra frente, né? Então acho que é um pouco essa motivação, então é o tal do Scrum Master que eu gostei, que eu descobri que existe. Eu acho que a gente precisa ser um pouco dele também. Acho que é a faceta do advogado. Mas eu gostei, porque ninguém tá feliz todo dia. Mentira isso, né? Parece Instagram, sabe? Você tira foto bonitinha ali. Não é assim, a vida não é assim, né? Então, legal pensar em alternativas. A gente tá falando aqui de motivação, eu vou trazer agito, né? Agora. Sua vida é super agitada. Bom, você toca um escritório de advocacia, você dá aula na Fundação Getúlio Vargas, né? O curso de competição e regulação, que certamente toma muito tempo. E o mais importante, você é mãe de gêmeas, né? Como você faz para tocar tudo isso? Acho que a primeira coisa é ter equipes boas e gente boa, né? Que volta tudo que a gente tem falado nos últimos 40 minutos fazem essa parte, né? Eu acho que em todas as esferas, né? Você dar sorte de ter uma equipe boa no escritório. Hoje, por exemplo, eu tenho atualmente 6 orientandos de mestrado, né? E eu tenho 6 orientandos, assim, acho que desses 6 posso dizer que acho que a metade é muito boa, né? Então, são meninos que te motivam, que estão a fim de escrever, que querem tocar o negócio. Acabei de fechar uma turma agora no mestrado, que é uma turma muito fantástica, pandêmica, assim, todo mundo de longe, mas eram 30 pessoas, a maior turma que eu já tive do mestrado, porque geralmente o mestrado é uma turma pequena, mas funcionou muito bem porque a turma era muito boa, né? Então você tem que dar essa sorte de ter, eu acho que, e criar um pouco essas boas pessoas e motivar, eu acho que tudo isso que a gente falou nos 40 minutos, tá? Mas eu acho que, eu acho que a carreira de mãe e advogada, ela também não é nem um pouco simples, né? Mas você, de novo, tem que ter boas parcerias. Então, você tem que ter uma pessoa com... Eu, na sorte, sou casada há muitos anos, então eu tenho um marido que super me entende, me aguenta firmemente, não sei como é que ele consegue. Então, assim, tem pessoas que me ajudam, ou seja, você tem uma certa conexão, você vai colocando as coisas no lugar, né? Então, eu acho que você saber não desesperar nos momentos. Então, às vezes as meninas pensam, por exemplo, no IA, né? Eu brinco que eu tenho outro filho, que é o Women in Antitrust, né? Que foi o que a gente fundou, que me tira muito tempo, né? Assim, eu gasto o tempo com o IA hoje eu brinco que eu estou exercendo a função de tesoureira, a gente está organizando o primeiro ICAD, que vai ser a primeira competição de concorrência do Brasil, junto com o CAD, e isso está dando muito trabalho, né? Mas ao mesmo tempo, outro dia eu estava fazendo uma coisa do ICAD, todo mundo perguntou, mas Leonora, agora você virou tesoureira? Eu falei, virei. Não basta ser mãe, não basta ser advogada, não basta ser sócia, não sei se basta ser professora, agora você é tesoureira. Eu falei, isso mesmo, que você vai pegando, né? Como diz a Amanda lá, você passa um negócio, fala alguém quer, eu falo depois eu pergunto o que é, né? Mas eu acho que é um pouco, primeiro, você faz as coisas com prazer, então eu acho que isso é muito legal, porque você está sempre absorvendo, né? Não desesperar diante de todas as coisas, ter gente para te ajudar e saber delegar, porque isso é uma arte que o advogado não sabe. Isso é uma arte, não sabe definitivamente. Tá? Então, assim, de virar para o pessoal, tanto no escritório quanto na GV, e falar assim, pessoal, são vocês. Eu trouxe o cliente, a gente vai trabalhar esse assunto, mas quem vai dar ideia são vocês. Tá? Então, eu acho que é um pouco essa delegação e essa confiança que você passa nas pessoas, tá? E assim, dormir e rezar. O resto, eu brinco, outro dia eu escutei uma frase que eu gosto bastante, que eu acho que eu tive muita sorte na vida, mas ela sempre me encontrou trabalhando. Então, acho que é um pouco por aí. Mas é isso, as pessoas não tive sorte não trabalho, né? Então, eu gostei desse encontro, faz mais sentido até. Você trouxe um ponto muito importante, delegar. Você sabe que eu escrevi um texto para a Folha, para o blog do Fausto, e eu relacionei as 10 principais soft skills para o mercado jurídico. Claro que tem muito mais. E uma delas era delegar, porque é fundamental. Não somos máquinas. Não dá para fazer tudo, gente. Então tem que confiar, tem que delegar as coisas, né? Com isso a gente consegue fazer muito mais coisas e gerar muito mais pratinhos. A gente precisa de ajuda, ninguém é super-homem, né? Exatamente. Mulher, né? E você sabe, Renato, que agora na pandemia, eu acho que as coisas mudaram bastante também nesse jeito da gente ver as coisas, sabe? Então, desde uma coisa boba, por exemplo, você falou a questão de ser mãe, né, de ter filhos e etc. Agora, vira e mexe, eu estou em conferência, por exemplo, telefônica, reunião virtual com gringos, por exemplo, estrangeiros, e às vezes chega uma criança pequenininha para participar da reunião. Isso, antigamente, era uma coisa impensável,
né? Agora as pessoas, elas entenderam que está todo mundo em casa, que está todo mundo, e que o filho vai participar da reunião, que o filho vai gritar na reunião, que o filho vai atrapalhar a reunião, né? Isso facilita muito a forma como a gente vê as coisas, né? Então hoje, por exemplo, liga um colega meu e fala assim, Leonor, eu tô começando a ter sintomas de Covid. Aí você vira para ele e fala assim, não vai fazer mais nada, você vai deitar na cama, vai dormir e deixa comigo, né? Coisas que no mundo anterior, né, a gente não tinha essa visão de que as pessoas, elas eram frágeis, né? Não tinha essa sensação de fragilidade. E eu acho que isso ajuda muito. Eu acho que a pandemia trouxe um monte de coisa, né? Eu brinco assim, se não fosse, infelizmente, as milhares de mortes, a gente poderia pensar nos aprendizados enormes e talvez falar, eu acho que alguém criou esse vírus para ensinar algumas coisas, né? Então, eu acho que é um pouco por aí. As pessoas se tornaram mais visíveis, né? Mesmo de longe, elas aprenderam um pouco que uns podem ajudar os outros mais do que a gente ajudava antes, e isso tudo tem a ver com o que a gente tem conversado aqui. Isso, e posso falar uma coisa? Tirando, obviamente, as mortes, e que é terrível a pandemia, mas ela trouxe coisas boas, né? E posso falar, ela basicamente adiantou coisas que aconteceram lá na frente. Então, nesse aspecto, e tão somente nesse aspecto, foi bastante positivo. Você falou de uma coisa que eu queria tratar aqui com você. Você falou do Women in Antitrust, o IA. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho desse projeto, né? Qual que é a ideia e, principalmente, como é que ele pode ajudar as mulheres dessa área, da área concorrencial. É um projeto apaixonante, tá? Eu acho que hoje a gente tem os nossos correspondentes, então, por exemplo, hoje tem o Women in Tech, por exemplo, tem outras áreas do direito também estão criando isso, mas a gente sabe, né, Renato, que é uma área muito, o direito ainda é uma área muito machista, né? O direito ainda é uma área de homens, né? Assim, uma área que os homens ainda tem homens, né? Não são homens, mas tem homens que ainda acham que eles são diferentes, né? Então, isso acontece. Né? Então, a gente vê isso, por exemplo, em reuniões, a gente vê isso em clientes que têm problemas de trabalhar com a gente, coisas muito sutis que a gente jamais perceberia, né? A gente vê isso muito em órgão público, né? Então, o I, ele nasceu de uma vontade de 3 pessoas, né? Que sou eu, a Amanda e a Juliana, que vinham cada uma de um cenário, então a Amanda do poder público, eu do privado e a Ju da academia, né? Então, as 3 se juntaram e falaram, bom, vamos entender essa interação, esses problemas, vamos entender como é que isso está funcionando, né? E super interessante, porque a gente teve um acolhimento muito grande, não faltou quem disse pra gente, olha, mas a área de direito da concorrência, você já tem um monte de mulheres que são superstars, assim, são pops, né? Pra quê? Não precisa disso e tal, a gente ouviu isso muito, né? Mas aí a gente começou a fazer estudo de representatividade e pedir para os escritórios mandarem esses dados para a gente ficou só chocado, né? Porque a gente viu, assim, a quantidade que você não tem sócias, né? Então, assim, o contrário do que todo mundo pensava. De fato, a gente tem mulheres maravilhosas, né? Então, assim, são exemplos para todos nós, mas a gente não é isso, o que a gente não é, tá longe ainda do que a gente gostaria. E aí, respondendo a pergunta de como incentivar, né? A gente viu, por exemplo, tá? A gente sabe que hoje existe um problema grande no próprio CAD. O Bolsonaro acabou de nomear essa semana, né? A gente vai ter o presidente homem, nada, assim, contra ser, né, homem e ao contrário, mas um superintendente homem, a gente vai ter um conselheiro novo homem, a gente vai ter o mesmo percentual que a gente tinha antes, de todos os cargos de liderança, a gente tem pouquíssimas mulheres, essa situação vai perdurar por mais 4 anos, né? E assim, isso não pode ser só uma coincidência, entendeu? É isso que é um pouco a bandeira que a gente tem levantado. Com tantas mulheres estudando, eu me formei há 20 anos, quando eu me formei, a minha turma já tinha mais mulheres do que homem. Com tantas mulheres, e provavelmente maioria, não deve ser uma mera coincidência a gente ainda não ter essas pessoas em cargos de importância, né? Então, aos pouquinhos, eu acho que o IA tem esse papel, a gente levantar essa bandeira. Então, agora a gente fez um movimento muito legal, que foi nas nomeações, a gente escreveu uma carta, né, junto com a Mulheres Pedem Vista, junto com a AB, para dizer, senhores ministros, né, senhor presidente da República, olha para cá, só pensa nisso, entendeu? Na hora da nomeação, né? Coisas que antigamente não se falavam, né? A gente não falava nesse assunto. Então, eu acho que despertar esse assunto já é uma coisa, uma pauta importante, né? De igualdade, de essa sensação um pouco de vamos só trazer isso, porque eu acho que isso também está muito relacionado, as pessoas não sabem, mas assim, está muito relacionado com violência, está muito relacionado com outros temas, com pobreza, está muito relacionado com outros temas que parecem muito distantes, mas não são, né? Enquanto a gente tiver uma sociedade que não é igualitária, a gente vai ter mulheres morrendo por uma série de razões, por feminicídio, por coisas absurdas, né? Então a gente vai ter culturas que não se explicam mais, né? Então eu acho que o nosso papel é esse, é a gente tentar no nosso microsistema jurídico concorrencial, tentar contribuir
contribuir alguma coisa para esse diálogo. É fantástico. E vocês têm contribuído muito, né? Infelizmente, a gente vive numa sociedade que é machista, né? Veja a recente decisão, sem entrar em questões políticas aqui, mas é fato. Gente, pelo amor de Deus, eu trabalho 11 anos com recrutamento jurídico. O que não falta, sem dúvida nenhuma, eu estou falando do mercado jurídico lato sensu, são mulheres altamente competentes. No concorrencial, então, nem se fale, né? Então, duvido que não tenha, não vou falar nenhuma, nem duas, nem três, duvido que não tenha pelo menos 10 pessoas, 10 mulheres altamente qualificadas para assumir uma posição como essa, né? E a gente precisa de diversidade. É absolutamente necessário nos escritórios, nas empresas, no CAD. Precisa, né? É preciso dar essa oportunidade. Então, eu sei que a luta não deve ser fácil, eu imagino, né, que a luta não seja fácil. E vocês podem ter certeza que a gente está aqui do lado de vocês, né? Continuem lutando, continuem batalhando e o que a gente puder fazer, nós homens aqui do lado, para acabar com essa sociedade machista. É o primeiro passo. Exato, né? Chega, né? Cansativo isso. No último episódio a gente falou com a Ana, né, do Quinto Andar, e ela contou da dificuldade dela de poder se assumir, né, falar da escolha, da orientação sexual dela no ambiente de trabalho. Chega, gente, pelo amor de Deus, 2021, não está falando de 1920, é 2021, né? Até quando isso? Então, é muito importante que vocês levantem essas bandeiras e tenham certeza, vocês têm muitos aliados aqui mesmo, tá? Legal, super bacana, super importante. E você já falou com a Josi também, que foi muito legal. Sim, falei com a Josi, falei com a Bárbara, olha, o que não faltou, todos os convidados muito bons e as mulheres fantásticas, que histórias bacanas, e eu sempre procuro trazer esse ponto em relação à diversidade, né? Quando eu converso com as mulheres, as dificuldades que elas encontraram e falando aqui desse projeto que é tão importante, porque a gente precisa, é isso, levar para o mercado, precisa bater, até que vire uma coisa natural, né? Tem que ter as mesmas oportunidades, tem que ter essa igualdade, né? E tem que ter a diversidade, né? Então, parabéns por esse projeto. Eu já tinha falado, inclusive, com a Bárbara Rosenberg, foi um episódio super bacana, ela tratou também sobre o IA, e é um projeto muito bacana, por isso eu faço questão aqui de trazer, e obrigado por trazer isso para a nossa sociedade, que ajude e ajudará, tenho certeza, espero que num curtíssimo prazo. Uma coisa que eu queria falar com você é o seguinte, sua carreira é de muito sucesso, né? Eu falei que hoje você, sem dúvida nenhuma, é uma das maiores referências na área concorrencial, mas a carreira, quando a gente fala de sucesso, para a gente ter sucesso, naturalmente a gente tropeça, né? Então, eu gosto sempre de fazer essa pergunta, que tipo de tropeço você teve, ou se você puder citar um exemplo de tropeço na sua carreira e como você agiu ou corrigiu a situação? Bom, vou te dar, enfim, exemplos, tá? Às vezes de tratar alguém ou de tomar uma decisão, por exemplo, aconselhamentos a clientes, por exemplo, né? Coisas que a gente já aprendeu, né? Você não pode contar, por exemplo, você não pode falar com o cliente, olha, o seu caso vai dar certo, eu tenho certeza que isso aqui é uma coisa ganha. Tá? Isso era alguma coisa no passado, por um certo otimismo, né? E é até por imaturidade que às vezes eu fazia muito com os clientes, né? De talvez vender sonhos. Né? Depois eu acho que você começa a cair um pouco, na real, eu acho que um pouco a entender isso e você realmente falar, bom, não é assim, né? Então, assim, te dando exemplos, às vezes, casos concretos do escritório, que a gente falou, nossa, isso aqui vai dar super certo, isso aqui você pode ficar tranquilo e depois não deu. Hoje a gente vai falar diferente, hoje a gente vai falar, olha, minha opinião, isso aqui é um caso que não deveria ser condenado. Mas, infelizmente, eu não julgo, né? Então, a gente brinca que o advogado fala que depende, né? E aí, depois, quando você fica mais velho, você vai falar muito mais dependes do que você falaria antes, porque antes você não falava depende. Agora você vai falar depende, ou talvez, ou pode ser, eu não vou te dar uma resposta concreta, né? Então, é um pouco por aí, porque você não pode vender sonhos. Eu acho que talvez tenha sido o meu maior tropeço, né? E eu acho que é um pouco, o tropeço também é você encarar as coisas. Eu acho que você ter essa proximidade com os seus colegas, é você entender como é que funciona a dinâmica em que você está inserido, é você entender como é que é o respeito, a atitude perante uma autoridade, perante o nosso único juiz, que é o CAD. Eu acho que essas coisas você vai aprendendo, mas isso é a maturidade que te dá, né? Então, seriam talvez os meus grandes tropeços aí, sem citar nomes, mas que eu sei que me doeram, me custaram alguns anos de terapia e de aprendizado, e para falar nunca mais. É isso, mas eu sempre falo, errar para aprender, ninguém aprende sem errar. Então, assim, tropeça, cai, levanta e vambora, né? Segue a vida. Fica doendo um pouquinho, fica raladinho ali, mas depois passa. Esse bloco tem o apoio de Reinvent Legal. Vamos falar um pouquinho de mercado, vamos falar então um pouco do mercado de concorrência. A gente falou agora há pouco das grandes mudanças em decorrência da pandemia, que mudou tudo, inclusive era concorrencial.
E por falar em mudanças, eu queria entender na sua visão o que mais evoluiu aí nos últimos anos, e principalmente nesse período de pandemia, quando a gente fala em antitrust, né? Quais são os próximos desafios da área e como é que você enxerga o papel do Brasil em questões concorrenciais? Vou te responder essa pergunta com um exemplo que eu dou de hoje. Tá? Eu ocupo um papel que eu sou officer, que eles chamam do Comitê Antitruste da IBA, que é a International Bar Association. Então, tem lá os representantes de cada país, eu represento o Brasil e eu tenho algumas responsabilidades no comitê e na IBA. Então, hoje de manhã, a gente estava numa reunião para discutir, porque eu faço parte de uma task force de Covid, né? E aí eles queriam que cada comitê mandasse um membro, o Comitê Antitruste me designou e lá fui eu discutir Covid sob a perspectiva antitruste, né? E aí um pouco eu passei a call inteira pensando assim, gente, o que o antitruste trouxe de novo no Covid, né? Aí o cara lá de healthcare trouxe porque as máquinas, porque as pessoas, porque as vacinas, porque não sei o quê. O cara de direitos humanos falou, não, porque as pessoas têm que dar igualdade dos acessos, do não sei o quê. Aí chegou na minha hora, eu falei, que desespero, a gente é muito egoísta, o antitruste não trouxe nada, né? Aí depois eu fiquei pensando, eu falei, não, eu acho que assim, o antitruste, acho que antes de qualquer coisa, né, é um mercado que já é muito dinâmico. Então, as pessoas às vezes falam, o que mudou na pandemia? A gente diz, olha, mudou algumas coisas, mas muito, muito pouco, porque na verdade já era uma área na frente. Né? Então, assim, já era uma área esquisita, como eu brinquei no início, né? Então, muitas das coisas que os colegas, que os juízes hoje, né, que a liturgia tem mudado agora por causa da pandemia, na nossa área nunca existiu. A informalidade, por exemplo, da gente poder conversar com o conselheiro do CAD, né? São raros, assim, às vezes a gente vai chamar um conselheiro do CAD de senhor, mas isso é muito raro, né? Então, assim, a gente chama de você, a gente bate um papo, a gente conversa, isso são todos os colegas da área. Então, algumas coisas, de fato, a gente já era uma área muito moderna, tá? Já era uma área que trazia essa diferença que eu acho que é importante. Mas eu acho que algumas coisas se tornaram muito importantes na pandemia, né? Eu acho que trouxeram também essa vantagem. Eu acho que o fato de termos ido todos para o online e termos ficado mais sensíveis em relação ao próximo, né? Isso mudou a vida. Tá? Então, eu acho assim, a gente, por exemplo, como eu brinquei, de qualidade de vida, e a gente tem escutado de todos os colegas, né? Para quem ia a Brasília 3 vezes na semana, né? Você hoje conseguir fazer uma reunião no CAD, hoje, por exemplo, eu fiz oitiva de testemunha agora, no processo, quer dizer, a oitiva, ela me demoraria um dia no CAD para meia hora. Né? E a gente fez muito rapidamente, deu super certo e acabou. Então, eu acho que esse prazer de poder fazer as coisas agora e fazer as coisas online funcionar não tem preço. Então, completando, eu acho que é um pouco essa ideia. Eu acho que as coisas vão mudar, eu acho que as pessoas se tornaram mais flexíveis do que elas eram antes, né? E isso é uma tendência, tá? Então, hoje, aí para finalizar o assunto, quando eu fui reportar lá a minha parte, eu falei, olha, o antitruste contribuiu muito pouco para o mundo, talvez, ou para o mundo pandêmico, né? Mas as pessoas se tornaram mais flexíveis e as autoridades mudaram muito, e talvez a gente possa ensinar outras autoridades a serem mais modernas. E você acha que você fala em autoridade? Você já falou que tinha uma certa proximidade, né, com os membros do CAD. Mas você acha que essa história do online acabou aproximando, ou seja, tornou mais acessível o contato com esses profissionais? Sem dúvida. É engraçado, né? Porque a gente vê que isso não aconteceu em todas as áreas do direito, né? Eu também trabalho com outras áreas, então, não vou citar órgãos aqui, né? Mas a gente tem, por exemplo, determinados órgãos ou autarquias que a gente hoje, por exemplo, tenta fazer uma consulta para o cliente e a gente não tem resposta. Tem um 0800, tá? Tem um protocolo que a gente faz, tá? E sabe-se lá quando é que eles vão te responder. Tá? E eles estão justificando isso. Antigamente você ligava, hoje em dia não tem mais telefone porque está na pandemia, as pessoas estão de home office, então elas desapareceram do mapa, tá? E vão processar uma coisa sua ali por e-mail, se você for sortudo, né? A gente no CAD a gente viu exatamente o oposto, né? A gente tinha muito receio disso, mas eu acho que isso foi muita habilidade do presidente do CAD também, tá? E aí com meus elogios enormes em uma semana tudo foi para online, né? Então, assim, acho que a gente teve uma resposta muito rápida, hoje se tornou tudo muito mais fácil do que era antes, né, sem o menor problema, e a gente consegue muito mais, por mais que alguns colegas reclamem, mas você não tem aquele feeling da reunião, você não tem aquele comportamento que você pode observar, eu falo, gente, você faz 3 reuniões por dia, antigamente você nunca ia conseguir falar com essa pessoa, hoje ele tá fazendo um monte de reunião, porque ele não tem mais que dar a mãozinha, falar, oi, tudo bem, vamos tomar um café, blá, blá, blá. Não, hoje ele começa a reunião 3 horas
da tarde. E aí, Leonor, o que você tem a me dizer? E aí, você vai falar, meia hora, acabou a reunião, ele passa para a próxima. Então, todos nós temos mais reuniões, todos nós temos mais acesso, de uma forma muito mais fácil do que presencial. O mundo moderno acabou. Mas é verdade, você sabe que tem candidato, tem cliente que fala, vem aqui e tal, eu fico pensando, você tem problema em relação à vacina? Tá falando, não é nem problema por isso, mas eu fico pensando, falo, mas para eu ir até aí... Para quê? Eu vou gastar meia hora para ir, meia hora para voltar, 1 hora. Mas o tempo por que a gente não faz aqui, nesse tempo que eu tava indo e voltando, eu faço outras reuniões, né? Então, eu não sei, é meio maluco assim, mas eu acho que a gente vai ser híbrido, acho que vai ter o presencial e o online, mas eu acho que a gente conseguiu aqui com isso um dinamismo gigantesco. A gente faz muito mais reuniões durante o dia em muito menos tempo, né? É impressionante. E antes era aquela estrela, né? Aquela conferência de por estrela que você não via a pessoa, né? Agora você faz milhares de conferências, você faz tudo vendo a pessoa, você pode ter essa sensação da mesma forma. A gente negocia muito, né, no CAD. Então, você imagina, Renato, o que é você negociar uma leniência online? É o que a gente está fazendo agora, né? Então, você ter ali aquele feeling de negociar com ele um benefício, negociar uma leniência, você tem uma conversa técnica muito boa, tá? Que às vezes ia te consumir você ir na Europa falar com o seu cliente, para o seu cliente aprovar alguma coisa, ele ia querer que você fosse de um dia para o outro, te custaria um custo de vida altíssimo, né? Para você voltar aí para Brasília, conversar com a autoridade, isso você faz em um dia, uma tarde. Você fala com o cliente na Europa, ele te fala o resultado, você vê o cliente, ele te vê, você desliga, liga para o CAD, fala com o CAD, retorna e volta, e ainda fala com o cliente de novo, sem preço. Impressionante, eu falo, o processo seletivo aqui tomou um dinamismo impressionante. Porque eu não preciso mais descer, tomar um cafezinho, não sei o que, é uma delícia, né? Eu ia aqui na do JK, maravilhoso, mas tudo bem, entendeu? São outros os benefícios. Eu vejo a pessoa igual, converso com a pessoa igual, então, poxa, se dá para fazer um acordo de leniência, né? Quem sou eu? Uma entrevista, né? É claro que é possível e viável. A gente falou de delegar e eu citei um pouquinho das soft skills e eu acho que dentro de uma carreira sempre tem importância técnica e tem importância comportamental. Pensando na área concorrencial, o que não pode faltar no profissional em termos de soft skills? Puxa, capacidade, flexibilidade. Eu acho que isso é fundamental. Eu acho que é um pouco você saber mudar, se adequar. Eu acho que talvez seja essa a grande capacidade de você ver uma coisa hoje e falar isso aqui talvez não seja o entendimento de amanhã, ou essa pessoa aqui eu não gosto, porque a gente, eu acho que é um pouco, a gente tem um problema, né, que eu até brinquei aqui en passant, mas que a gente é uma área de um juiz, né, o que eu brinco, os meus colegas, por exemplo, do civil, eles hoje não gostam de um juiz da 25ª vara, a chance deles pegarem o juiz da 25ª vara de novo é nula, né. A gente não, a gente só tem um juiz a carreira toda, né? Então, o que significa isso? Se você não for flexível e não for respeitoso, tá? Isso vale muito mais do que qualquer inglês, tá? Que você fale, ou isso vale muito mais até do que, às vezes, o seu próprio conhecimento. É você ter o jeito de conversar. Eu fico brincando lá no escritório, que às vezes a pessoa liga para o CAD e falava, quando não se via, né? Ligava para o CAD, falava com uma secretária, falava assim, oi, fulano, não sei o que, eu quero marcar reunião com o coordenador tal, blá. Eu batia no ombro e falava assim, fala sorrindo, tá? Você já reparou quando você fala sorrindo com a pessoa, Muda. A sua voz sai diferente? Muda. Tá? Então, assim, eu falava, fala sorrindo. Agora, vamos lá, de novo, brincando com a pessoa, mas falava assim, fala de novo. Oi, fulano, tudo bem? Tudo bom? Será que você consegue me marcar uma reunião com a pessoa tal? Não sei o que, você vai conseguir muito mais fácil essa reunião, né? Então, assim, são essas características, né? Eu acho que a minha irmã, ela brinca muito que o profissional do direito, ele não precisa, talvez, ele precisa ser muito bom naquilo que ele faz, ter um conhecimento muito técnico, mas ele tem que ter expediente. Tá? E essa é muita frase de mineiro, tá? Essa é muita palavra de mineiro. O tal do expediente é você saber se virar, é você encontrar a solução e você se adequar e fazer aquilo direito, né? Então, eu acho que isso parte muito do eu sei para quem eu ligo, eu sei como é que eu falo que ligo, eu sei como é que vai ser o meu tom de voz com quem eu tô falando, eu sei o respeito que eu vou ter por aquele profissional ou não, né? Não é puxar saco, não é querer ser próximo, tá? Obviamente, porque não tem isso na nossa área. É você simplesmente tratar as pessoas com o devido respeito, sabendo que você vai lidar com ela em vários casos, sabendo que você tem que ser flexível para aquilo que ela está pensando, né? E saber negociar. Puxa, muito legal. E é verdade. Eu acho que flexibilidade é uma outra coisa que, inclusive, estava. A gente nem combinou, mas flexibilidade está lá dentre as 10 soft skills. Tá vendo? E é verdade, a gente precisa ser flexível, principalmente em tempos como esse. Tem várias outras também que são muito importantes. Infelizmente, chegando no final do bate-papo, infelizmente mesmo, porque tá muito legal. Não tô nem vendo o tempo passar, né? Você conta a história de uma maneira muito bacana e traz insights super importantes. Então, para fechar nosso papo, primeiro, eu queria saber quem você gostaria de ouvir aqui no Retalks.
Sabe uma coisa que eu tava reparando? Bom, aí fãs do seu trabalho já e já tendo visto vários, eu acho que é bacana. Sabe uma coisa? Por exemplo, você ouve muito a gente, acho que do lado do escritório, do lado de empresa, mas você nunca ouve ninguém falando mal da gente. Então, uma coisa que eu fiquei pensando, talvez, de repente, você escutar, não sei se você já fez isso, mas talvez um juiz ou algum decisor falando dos advogados, que é uma coisa que a gente não escuta, tá? Olha, eu vou trazer bastidores aqui, hein? Vou trazer bastidores então só para pronto. você saber, para fechar o último episódio do ano. Não sei exatamente que dia que é, mas em comemoração ao Dia da Justiça, que é 8 de dezembro, nós receberemos um casal. Ele é juiz, ela é promotora, e pela primeira vez a gente vai entrevistar um casal e pela primeira vez a gente vai entrevistar pessoas da área pública, né? Adorei. Mas você queria indicar alguém da área, não? Bom, acho que tem uma juíza que eu acho sensacional, depois eu posso te apresentar, ela chama Clara Pimenta. Por favor. Tá? Ela é juíza federal e eu acho que ela tem experiência bárbara aí com a JUF. E eu acho que é um pouco pra gente da área jurídica, é importante também a gente ter essa crítica de fora, sabe? De saber, vou te dar um exemplo caseiro aqui, a minha irmã é juíza e a minha irmã fala, gente, Leonor, advogado tá ruim demais, e ela reclama, advogado não sabe fazer as coisas, eu fico advogando pra ele, explicando o caso dele na audiência. Então, um pouco esses insights que eu acho que são legais a gente escutar, né? Porque a gente fala muito mal de juiz, a gente fala muito mal de promotor, mas deixa eles falarem da gente também. É verdade, é verdade. E são 3 lados da mesa, né? A gente está falando isso dentro do direito, né? A gente está falando de empresa, a gente está falando de escritório e tem que falar, claro, do órgão público. Demorou, vai ser no quase 40º episódio, mas vai chegar. Legal. E sim, quero muito a indicação para conversar com essa juíza, vai ser fantástico. E agora, para fechar mesmo, assim, você trouxe vários conselhos durante o nosso bate-papo. E a gente falou muito da nova geração, né? De como lidar com eles. Mas que conselhos que você daria para eles? Nossa, meu principal, que eu dou muito no escritório, calma, tá? É um bom conselho. Às vezes eu vejo profissionais, e eu acho que é uma geração que tem, né, muita coisa, né? Então, quer dizer, eles veem muito fácil no Google. Então, assim, na minha época, você tinha que ir na biblioteca procurar, você tinha que ir no jornal procurar, você tinha que ir à biblioteca do tribunal para procurar alguma coisa. Eles entram e veem no Google. Então, eles são muito imediatistas, né? E eu acho que isso gera um entorno, que eles querem subir muito rápido na carreira, né? Eles querem um feedback maravilhoso, tá? Eles querem fazer uma audiência super sensacional, eles querem matar o coleguinha do lado, tá? Eles querem competir muito forte. E às vezes eu falo isso com algumas pessoas, eu falo assim, fulano, se eu pudesse te dar um conselho, tenta fazer, pode ficar minha experiência própria, tá? Eu fiz muita coisa na minha vida, mas eu acho que eu poderia ter feito o mesmo tanto de coisas com uma carga de sofrimento muito menor, né? Então, eu acho que se eu tivesse tido mais calma para algumas coisas, eu teria sofrido muito menos, porque as coisas vão vir naturalmente. Se você for bom, se você for fantástico e souber aquilo, tiver essas skills de saber lidar com jeitinho, de ser ali, ter esse jogo de cintura, vai dar tudo certo. Esse é o jogo, tá? Então, não tenta acelerar as coisas, não tenta vencer antes da hora. Acho que esse é o principal conselho, que é praticamente um conselho para mim mesma há 20 anos. E eu gosto desse conselho, sabe por quê? Existe um negócio chamado tempo. E não dá para acelerar o tempo. Calma, entendeu? As coisas vão acontecer, é isso. É tempo de janela, é aprendizado, é ano a ano. Você vai aprendendo, vai crescendo, uns mais rápido, outros menos rápido, mas é tempo, né? Então eu gostei muito do seu conselho. Olha, eu queria agradecer demais você, Leonor. Eu adorei o papo. Foi muito bacana. Tem muita coisa legal para os nossos ouvintes aprenderem. Tem muitas curiosidades, tem insight, tem várias coisas legais. Muito obrigado, de verdade. Bom, eu que super agradeço também, nem vi o tempo passar, super divertido. Só faltava mesmo um café aqui se a gente estivesse perto um do outro. É verdade. Mas muito legal, adorei. Parabéns pelo trabalho genial. Fim de papo. Se você gostou, recomenda para seus amigos. Se não, fala comigo que eu quero te ouvir. Até a próxima.